Doutor Dini, mudando um pouquinho de foco, o senhor está numa área que está muito ligada à comércio, e a gente vê uma taxa de juros no Brasil ainda alta, né? E a gente está naquela discussão, vai subir, vai cair, vai ser meio ponto para cima, vai ser meio ponto para baixo. Como é que o senhor está vendo hoje esse cenário econômico? Porque eu vejo assim, uma discussão, sempre uma opinião muito minha, muito de curto prazo, né? A gente não está olhando um país e estamos completando 30 anos de plano real. Como é que o senhor está vendo esse movimento todo Bom, hoje? em primeiro lugar, no dia 1º agora será 30 anos, comemoramos 30 anos do Plano Real. Isso. Um projeto, a meu ver, isso é pessoal, que atendeu a tudo que nós poderíamos imaginar. Eu que venho de várias crises, eu peguei a de 80, lá em 79 com a maxi desvalorização, vivi várias outras crises com inflação lá em cima e as soluções nunca foram ajustadas, principalmente quando elas vêm de cima para baixo, como no caso lá da época do governo Sarney, em que nós tínhamos os tabelamentos. Isso é o maior Tablita. Isso é o maior erro que pode se criar. No mercado comercial, a lei de oferta e procura é que é a única que rege as relações. Então, você impor de cima para baixo é a maior tolice do mundo e gera, evidentemente, um mercado paralelo. Muitas vezes, os empresários são levados a agir de forma fora da regulamentação por própria imposição errada das autoridades que não têm a capacidade de enxergar que a lei de oferta e procura é a única lei que deve existir no mundo comercial. Então, quando você faz um tabelamento, você cria um obstáculo para isso foi, na verdade, antes do Plano Real, que era chamar os empresários para conversar, vamos tabelar os preços todos, que era caótico fiscais todo do o Sarney, sistema, né? etc., fecha o estabelecimento. Tudo isso é medida errada no mundo empresarial. E o Plano Real conseguiu trazer um ajustamento para a moeda. E eu me lembro com muita alegria que há 30 anos atrás, o dólar você comprava com menos do que um real. 0,80 ou 0,85, né? Por aí. Era mais ou menos isso. Então, aquilo foi um momento de glória. Evidentemente que era um ajustamento e um dia mais cedo ou mais tarde ela voltaria a ter diferença. Mas não precisaria estar essa diferença que hoje está. Isso é fruto, e aí com todo respeito aos nossos governantes, é fruto do erro de administração. Enquanto nós não tivermos um Estado pequeno e um mercado grande, nós vamos viver esse problema. Não é possível, no mundo moderno, que nós tenhamos tanta burocracia. Eu até fico triste, num momento como esse, de ver que tivemos aí uma instrução normativa criando agora como um adicional, uma obrigação acessória, uma declaração dos incentivos e dos benefícios fiscais que eu ou você temos. Ora, além de ser redundância, o que eu quero lembrar aqui que o Código Tributário Português tem um dispositivo extremamente importante que todas as nações deveriam. O Estado não pode pedir uma informação ou exigir alguma obrigação onde ele já tem essa informação. E nós estamos fazendo isso como redundância e comodidade do mundo fiscal. Eu peço para você me apresentar uma prova que eu tenho já dentro do meu sistema. Mas ao invés de eu procurar, pesquisar, gastar energia, eu transfiro isso para o contribuinte. Isso é o maior erro que pode existir. E nós estamos vivendo isso agora, no século XXI, em 2024. Uma nova instrução exigindo mais um formulário. É claro que a Associação Comercial já apresentou uma manifestação contrária e oficiamos o meritíssimo chefe do que nós chamamos antigo xerife do fisco, né? Que é o chefe da Receita Federal, para que revise isso e retire essa obrigação. Não há razão nenhuma
para que se imponha num momento como esse, com a reforma tributária tribulada, da forma que está, discutida, etc., ainda tenhamos mais uma nova obrigação, quando a reforma tributária lá atrás foi pensada na simplificação que ela poderia trazer para o contribuinte. E, Então, mas aí, infelizmente, doutor Dini, a gente fala assim, o país, a gente que viveu o período pré-Plano Real, a gente não acreditava que a inflação um dia pudesse ser vencida. Era aquela sensação de que você ia para o supermercado com 2 carrinhos, 3 carrinhos, que tinha aquela profissão de remarcador, né? Era um mundo muito, muito maluco que a gente estava vivendo. Resolve-se isso. Temos 30 anos passado, mas o país não conseguiu desenvolver um projeto de Estado nesses 30 anos. É. Quer dizer, eu acho que essa é uma discussão, tanto na educação quanto na infraestrutura. A gente patinou, a gente teve uma grande janela de oportunidades, um pouco como eu vejo, né? olha, Não sei se o senhor tem essa percepção também. mesma percepção, e você tem toda a razão. Nós perdemos uma geração. Nós perdemos uma oportunidade grande. Nós deixamos o cavalo passar e não aproveitamos aquele momento. Quando o Plano Real começou a vigorar na sua plenitude, era o momento exato de fazer aquelas reformas necessárias. A partir de uma reforma administrativa, a partir de uma reforma tributária que visasse exatamente a simplificação. Só para você ter uma ideia, há 5 anos atrás, um pouco mais talvez, a Price e a Associação Comercial, com todas as demais entidades ligadas inclusive o próprio fisco, seja estadual e federal, fizemos um trabalho liderado pelo Everardo Maciel, que já esteve do lado de lá como secretário da Receita. Foi chefe da Receita, né? Foi secretário da Receita Federal. E fizemos um trabalho que poderia ser simplificado sem ter que ter essa reforma através de emenda constitucional. Todas as alterações infraconstitucionais, portanto, passíveis de simples legislação ordinária. Quando foi feito isso, doutor? Isso em mais um pouco, no segundo governo da Dilma. 2016, 2015, mais ou menos. Mais ou menos nesse período, não, pouco antes até. Pouco antes, logo no início, no final do primeiro mandato da Dilma. Naquele momento, entregamos, inclusive, em mãos, através do então ministro da Pequena e Microempresa, Guilherme Afife Domingos, numa reunião com a presidente. Aquilo seria a solução para uma reforma que atenderia a todo mundo, porque ela, em primeiro lugar, traria a simplificação, onde nos permitiria enxergar melhor o campo tributário. E aí sim, criar o que hoje está sendo feito, uma junção de 1 ou 2 tributos, né? E principalmente na área do ICMS, que era o grande gargalo no momento e até pouco tempo atrás, pelas guerras fiscais de estados para estado, etc., você conseguiria criar um mecanismo através de destino, a tributação no destino e não na origem. Isso já estava sendo pensado lá em 2014. Exato, aquilo já vem desde do início da guerra fiscal. A grande luta era origem e destino. Como o estado de São Paulo, por exemplo, é o maior produtor, ou um dos maiores produtores na maioria dos setores, ela tributava na fonte, na origem. Né? Transferir isto, São Paulo perderia. Sim, perderia. Mas isso também já chegou-se a um bom termo. Porque, como também nós receberíamos no destino, embora menor, o imposto, haveria uma contrabalança e talvez uma perda inicial, mas depois tudo se acomodaria sem que houvesse necessidade de uma reforma como essa que nós estamos vivendo. Isto era possível, foi muito bem discutida durante o tempo. Parou desde que o governo não colocou aquilo em ação. Nós tentamos por vários caminhos, levamos para o Senado, levamos para a Câmara, procuramos, de alguma maneira, todas as autoridades e não conseguimos implementar aquilo naquela época. E a guerra fiscal
Então, e aí, doutor Dini, a gente está vivendo hoje um cenário de cobertor curto, né? Então, você puxa aqui, descobre ali, e aí você quer fazer uma reforma, mas e o meu setor, e aquele setor, e o lucro presumido, e o lucro real? Quer dizer, é difícil você, nesse ambiente, conseguir conduzir um processo e vai ter uma transição longa pelo que está sendo colocado, né? Qual a sua opinião aí como pessoa que trabalhou nessa área? Infelizmente, eu até, numa conversa lá atrás, numa entrevista, eu usei 2 termos que não foram muito bem recebidos. Falei em tragédia e transtorno. Eu, quando falei em tragédia, não era propriamente contra a reforma tributária, mas sim contra as obrigações que ela trazia, contra a confusão que ela vai trazer. Em primeiro lugar, é essa de período de transição, que é um período longo. É um período de 7, começou-se com 10, hoje chegou-se à conclusão de que 7 anos poderia resolver, mas durante 7 anos, você, a sua empresa, eu com a minha empresa, vamos ter que conviver com 2. Temos que conviver com 2 sistemas, 2 contabilidades, 2 pagamentos a contador. Então, nós temos um dobro de custo do que não teria necessidade se houvesse um único sistema. Começa por aí. Segundo lugar, uma série de entraves, porque aí nós começamos a verificar os problemas setoriais. Então, esse setor, que é o setor de alimentação, que é o setor da cesta básica, merece um tratamento melhor. Aí você vem para um outro setor que... Aí começa a confusão. Aí teve hoje o imposto do pecado. Então, a verdade é que hoje a bebida alcoólica, o cosméticos e, enfim, uma série de outros produtos, para não nos alongarmos aqui, passou a pagar o imposto do pecado. E esse imposto do pecado traz um custo alto. Então, evidentemente que é difícil conviver com isso. Nós nem iniciamos ainda, já enxergamos uma série de problemas. São 700 e poucos artigos que você, eu, ou o nosso contador, ou o nosso advogado, terá que conhecer para poder conviver com a realidade da nova reforma tributária. Você já imaginou o que é ter uma pilha de legislação para acompanhar, para saber o que é certo, o que é errado? Nós vamos ter que conviver com isso. Num mundo moderno, num mundo onde você tem a possibilidade de ter a nota fiscal eletrônica, tributa, consumo, que traz todas as informações necessárias para que lá dentro do fisco não exija mais nada do contribuinte, porque ela terá todas as informações. Então, eu tenho a impressão que mereceria ser revista, mas acredito que hoje é difícil reverter o quadro. Então, a tendência da associação, como outras entidades, em conjunto, é de diminuir o prejuízo.